A gente sabe que o Século Perdido carrega muitos mistérios em One Piece, né? A gente tem ali o segredo dos Ji, a gente tem ali toda essa conexão com o Reino Perdido, nós temos também essa origem de Musama, como que ela ou ele se tornou o líder do governo mundial, como que esteve por debaixo ali dos panos, das cortinas, né? Por detrás das cortinas, comandando todas essas 20 nações durante mais de 800 anos e ninguém desconfiou sobre o que estava acontecendo durante esse tempo. Mas ainda existem algumas outras conexões com o Século Perdido que parecem que o Oda já vinha desenhando antes mesmo da sua história começar. E isso pode ser extremamente importante para a gente entender como o mundo de One Piece pode ser ainda mais invertido. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, essa semana não tivemos capítulo, mas nós temos um vídeo bem legal aqui, né? Se você não sabe, agora a gente tem aqui quase como se fosse um blog na qual a gente vai traduzir muitas coisas do japonês. E a gente trouxe todas as informações do volume 1. E tem uma coisa bem interessante no volume 1 que o Oda entregou pra nós lá atrás que me marcou pra caramba. Será que o Jolly Roger é a bandeira do Reino Perdido? A maior simbolização ali de redenção no universo de One Piece? A gente vai conversar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem detalhes muito importantes pra gente falar de One Piece por aqui ainda. Vamos lá, né? A bandeira pirata, o Jolly Roger, é visto como um símbolo de medo em One Piece. A gente sabe que toda vez que um navio aparece com a bandeira negra e com o símbolo de caveiras ou caveira, já pode mostrar um terror ali. Nem sempre uma bandeira negra, né? Já que o Sunny tem uma bandeira branca, né? Propriamente dito ali. Mas tem ali a bandeira negra lá em cima, né? Então provavelmente já marca como um pirata. Mas a questão que eu quero falar é que se tem uma caveira numa bandeira ou ali na forma como o navio consegue navegar, a gente sabe que se trata de uma treta. Se trata de um símbolo do medo, de um símbolo do caos. Isso é algo que é implantado pelo governo mundial, pela marinha, sobre esse terror nessas concepções. É legal a gente observar que nem todos os piratas são horríveis, nem todos os piratas são ruins assim por si só, né? É questão sempre ali, o Oda faz questão de observar que é sempre uma questão de perspectiva. Quando a gente observa pela primeira vez as ações do exército revolucionário em um país, o exército revolucionário não está subjugando o governo mundial, mas sim piratas. Ele não está realmente contra-atacando ali marinheiros que são opressores ou coisa do tipo. Não, eles estão contra-atacando piratas. E a gente sabe que os nossos protagonistas são piratas, mas agem como heróis muito maiores do que marinheiros. Então essa questão de perspectiva é algo muito importante em One Piece. Sempre tem essa troca, sempre tem essa formação desse ponto importante. E tudo isso é a forma como o Oda gosta de trabalhar a sua história e como todos esses detalhes estão sendo desenhados ali pelo autor desde o começo, na verdade bem antes de One Piece começar. Nós temos aqui um detalhe muito importante, como eu falei para vocês, traduzidos aqui pelo canal do Geek Brasil, sobre o volume 1 de One Piece, sobre a perspectiva do Jolly Roger. Então, temos que falar sobre isso. Essa bandeira da pirataria é comumente chamada de Jolly Roger, é um símbolo da morte, é assustador. Existem muitas teorias de que o nome Jolly Roger vem de Jolly Rogue, que significa sangue em francês. Jolly Rogue, que significa também Legendary Rogue, e Old Roger, que significa diabo. Em resumo, significa que mesmo que seja uma posição temporária, é importante colocar uma bandeira como uma demonstração da sua habilidade. Esse é um fator importante aqui sobre essa tradução e a forma como a gente tem esse conceito de que Jolly Roger pode significar ali tanto sangue quanto também ali algo conectado a um demônio, a forma realmente sombria desse ponto de vista, da forma realmente como tudo está colocado com essa visão, né? Demon,
demônios, Ji, a figura que vai contra os deuses em One Piece. Bem importante a gente conseguir visualizar que por mais que seja algo ligado, que tenha alguma visão, o próprio Oda está falando sobre essa conexão de Jolly Roger com os demônios e também ali com os piratas. E quem são aqueles que vão contra o governo mundial? A gente tem vários piratas que têm ali conexões com as famílias Ji. Durante o mangá de One Piece, vimos várias vezes que os Ji são colocados como os demônios e os Tenryubitos como deuses. E os Ji são aqueles que naturalmente se opõem a Deus. Isso é um ponto já avisado na história. Automaticamente, os Ji são aqueles que conseguem lutar, né, que vão sempre se opor à vontade dos santos. Isso é algo conectado até mesmo a marinheiros que pertencem a essa família, como o Garp, na forma como ele não aceita e não se submete diretamente aos Tenryubitos. E tudo isso é falado, tudo isso é comentado com detalhes em Skypiea, quando o Luffy se torna o opositor do deus Enel, e quando o Luffy se opõe ao próprio Doflamingo em Dressrosa, né? A forma como o Luffy, ele está ali nessa figura daquele que vai se opor sempre a uma figura divina. Só que essa situação parece já começar a se inverter, porque ao mesmo tempo que o Luffy é essa figura que automaticamente, porque se você é ali alguém que se opõe a Deus, automaticamente você é colocado como um demônio. Se você se opõe ali a uma figura divina, automaticamente você é colocado como um demônio. Só que isso tá começando a se inverter na obra de One Piece, porque se antes o Luffy era colocado como demônio, agora ele é conhecido como Deus do Sol, Nika. Se no caso tudo em One Piece pode estar invertido, seria a bandeira do Jolly Roger a bandeira do Reino Perdido, a bandeira que marca toda ali um reino de paz e prosperidade e igualdade, na qual o mundo de One Piece busca para que esse novo amanhecer, esse Romance Dawn chegue na história. Lembram ali da fala do Roger para o Rayleigh? Venha, vamos virar o mundo de cabeça para baixo, Rayleigh. O que o Roger quer dizer ali ao Ray é que ele queria colocar o mundo em seu devido lugar, como estava há mais de 800 anos, já que as figuras foram invertidas e as histórias foram reescritas. Essa é uma questão bem importante para a gente conseguir ver que através dessa visão ali do Roger, que essa fala do Roger para o Rayleigh mostrava claramente de que o mundo como nós conhecemos de One Piece não é um mundo natural, mas sim que alguma coisa aconteceu há 800 anos e isso mudou toda a perspectiva que nós podemos acompanhar atualmente na história. E é claro que eu não estou dizendo que os piratas passaram a surgir ali depois, né, do século perdido, do reino perdido. Claro que não, né? Piratas sempre existiram. Se você for acompanhar na nossa história, a gente sabe que antes ali, 750, 850 ali antes de Cristo, já tínhamos os termos de piratas sendo utilizados na Grécia Antiga. Só que a pirataria, ela só vai crescer no nosso mundo a partir do século XVI e século XVIII. Então, não tem como falar que a bandeira, né, acabou sendo passada adiante ali e tal. Mas o que eu acredito é que o homem, o Joy Boy, representado ali através desse reino, carregando essa bandeira do seu país, conseguiu marcar como um símbolo daquele que se opõe. Se opõe às pessoas que oprimem os outros, se opõe às pessoas que tentam tirar a liberdade, se opõe às pessoas que não conseguem realmente passar uma alimentação decente para os seus servos, que na verdade não querem passar uma alimentação decente para os seus servos. Essa é uma figura ali do Joy Boy, o ser que se levanta contra aqueles que são figuras divinas em One Piece. Um país que tinha essa representação como essa bandeira demonstra exatamente o medo e a forma como essa bandeira, como Jolly Roger, foi colocado depois dos mais de 800 anos como uma bandeira que é criminosa.
O verso que mais chama a atenção em Binks no Sake mostra exatamente isso, de que a forma como eles navegaram, a forma como talvez essa música sendo originada no século perdido, mostra que eles navegaram os 4 cantos para entregar o Sake de Bink. E essa é uma música, essa é uma canção que demarca exatamente essa jornada. E através realmente dessa frase, a gente sabe, através do último verso, a gente sabe como esse conceito e como essa bandeira pode estar conectado ao reino perdido. Pois, no fim, seremos apenas ossos, eternos, sem rumo, o nosso Laugh Tale. Pois no fim, seremos apenas ossos, isso é o nosso eterno Laugh Tale. A morte era o símbolo do reino perdido, logo, nada mais que justo que Jolly Roger fosse sua bandeira. Os Ji riem na cara da morte. A bandeira da morte ser o símbolo deles é a representação maior sobre como todos, no final da vida, se tornam iguais. Com a bandeira dos piratas sendo a verdadeira bandeira do reino perdido, o Jolly Roger sendo a verdadeira bandeira do reino perdido, seria a melhor mensagem, uma das melhores mensagens que a obra poderia passar, porque debaixo de todas as nossas diferenças, nós somos iguais. Debaixo de toda a camada dos homens peixes, braços longos e pernas longas, anões e humano, existem apenas ossos, existem apenas uma caveira. Na morte de todos, somos iguais. No fim da vida, nós somos iguais. Esse seria um dos maiores símbolos para que um reino pudesse viver, mostrando que naquele momento, naquele local, a igualdade seria a maior bandeira para representar aquela era.